aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma aula de Direito Administrativo e na aula de hoje iremos tratar do que? Deles, dos contratos administrativos, à luz da nova Lei Geral de Licitações e Contratos da Administração Pública, a Lei 14.133 de 2021. Preparados? Muito bem. Vamos lá então, cadê você? Vamos aqui para o nosso manual caseiro, que por sinal é o mais completo do Brasil. Modéstia à parte. Vamos lá então, viu comigo? Vou colocar aqui então o tema da aula, gente, contratos da administração pública. Vamos lá então, gente, com muita calma, com muita tranquilidade. Gente, contratos da administração pública são todos aqueles que a administração pública é parte. Então, contratos da administração pública são todos aqueles que a administração pública é parte. Então, quando a administração pública ela compra, ela vende, ela loca, todo contrato que a administração pública é parte é intitulado como contrato da administração pública. Galera, para que a administração pública exista, é fundamental que ela contrate particulares. Legal? Muito bem. E a doutrina, ela faz uma subdivisão. Contratos administrativos e contratos de direito privado da administração pública. Vou colocar aqui então, gente. Vamos lá, ó. Então, contratos administrativos e os contratos de direito privado da administração. Professor, qual que é a semelhança entre um contrato administrativo e um contrato de direito privado? Então, contrato administrativo e um contrato de direito privado da administração. Gente, tanto num quanto no outro, nós temos aqui contratos da administração pública, ou seja, temos contratos em que a administração pública é parte. Tanto no contrato administrativo, quanto no contrato de direito privado da administração pública. Legal? A diferença é a seguinte, ó. Contratos administrativos são típicos. Por que típicos? Nele a administração pública age como administração pública, numa relação vertical. Por que vertical? Porque neles a administração pública ela possuirá prerrogativas, alguns privilégios que os particulares não têm. Depois eu irei explicar um por um, tá? Mas guarda essa informação. Contrato administrativo são típicos porque a administração pública age como administração, ela age como tal, com várias vantagens, várias prerrogativas. Legal. Agora, contratos de direito privado da administração pública são contratos atípicos. Por quê, gente? Por quê? Guardada as devidas proporções, a administração pública se equipara a particulares. Ela atua no mesmo patamar se comparada a um particular, tanto que ela perderá as principais prerrogativas. Exemplos de contratos atípicos. Por exemplo, contrato de locação, onde a administração pública é a locatária. Se equipara a qualquer locatário de qualquer bem imóvel. Outro exemplo, ó, contrato de seguro, contrato de financiamento, contratos bancários, Quando você, por exemplo, abre uma conta corrente na Caixa Econômica, que é um banco público, é um contrato idêntico a de qualquer banco privado, ao do Itaú, ao do Nubank, ao do Santander, ou seja, contratos atípicos onde a administração pública, guardada as devidas proporções, se equipara a particulares. Na aula de hoje nós iremos o que, gente? Nos ater aos contratos administrativos, tá? Que são os contratos, são os verdadeiros contratos em que a administração pública age como tal. E na nova lei, eles representam todo o título 3, título 3 da nova lei, artigos, vou colocar aqui, artigos 89 até o artigo 154, artigo 89 até o 154 da Lei 14.133 de 2021. Legal? Todo o título 3, artigos 89 até o 154 da Lei 14.133 de 2021. Beleza? Muito bem. Vamos agora então, gente, tratar das características dos contratos administrativos. Legal. Já que eles representam aqui a grande maioria. Características dos contratos administrativos. Gente, a primeira característica é a seguinte. Vamos colocar aqui, a primeira característica de um contrato administrativo. Eles são formais. Como assim são formais? A lei especifica, gente, como será formalizado
como será, né, como nascerá um contrato administrativo. Tanto que o artigo 92 da lei prevê um rol de cláusulas necessárias, um rol de cláusulas obrigatórias. Contrato entre particulares, qual que é o princípio? Liberdade das formas. Desde que a forma não contrarie forma proibida ou prevista em lei, a forma é livre entre particulares. Contratos administrativos, não. Princípio da solenidade são formais. A lei determina, passo a passo, como nascerá um contrato administrativo, o que nele deve constar ou não. Tudo bem, gente? Legal. Professor, tem que registrar em cartório um contrato administrativo? Não, basta que ele seja arquivado na própria repartição pública. Legal? Muito bem, gente. Salvo se forem contratos que versarem sobre direitos reais, sobre bens imóveis, por exemplo, um contrato de compra e venda, daí nesse caso, de bem imóvel, nesse caso, exige-se o registro em cartório de registro de imóveis, salvo esta exceção. Legal. Vamos lá, gente, ó. Mais uma característica de um contrato administrativo. Os contratos administrativos são escritos. São escritos. Vou colocar aqui, ó. Escritos em regra. Depois vejam lá o artigo 91, gente. Porque em regra o contrato administrativo, ele é escrito. Exceção, que mudou, tá? Exceção pode ser verbal, gente. Pequenas compras para pronto pagamento até 10 mil reais. Em regra, contrato ADM escrito. Exceção, pequenas compras para pronto pagamento até 10 mil reais. Pode ser um contrato verbal. Legal. Vamos lá, gente, ó. Mais uma característica do contrato administrativo. Os contratos administrativos são públicos. São públicos e terão o seu inteiro teor publicado onde? Aqui, gente, ó, no PNCP. O que é o PNCP? Portal Nacional de Contratações Públicas. Só que mudou, tá, gente? Contrato, artigo 94, ó. Contrato administrativo é público e a sua condição de eficácia é a publicação do Portal Nacional de Contratações Públicas, que é um site oficial, né? Um site público oficial que viabiliza a transparência de contratos e licitações públicas. A condição de eficácia de um contrato administrativo é a sua publicação aqui no PNCP, do Portal Nacional de Contratações Públicas. De qual que é o prazo? O prazo para a publicação. Isso aqui varia, tá, gente? 20 dias úteis ou 10 dias úteis. 10 dias úteis. Então venham comigo aqui, gente, ó. 20 dias úteis ou 10 dias úteis. Se o contrato ele foi precedido de licitação, a contar da celebração do contrato, a administração tem o quê, gente? 20 dias úteis para publicar o inteiro teor no PNCP. Se o contrato administrativo ele foi precedido de licitação, a contar da assinatura do contrato, a administração tem 20 dias úteis para publicar o seu inteiro teor no PNCP. Se for uma contratação direta sem licitação, a contar da assinatura do contrato, a contar da celebração, a administração tem até 10 dias úteis para publicar o seu inteiro teor no PNCP. Legal? A lei fala o seguinte, que se for uma situação emergencial, a eficácia do contrato será da sua assinatura, só que isso não dispensa a administração pública de publicar o seu inteiro teor no PNCP, tá? Normalmente, a eficácia do contrato é a contar da publicação no PNCP. Agora, se for uma situação emergencial e desde que a autoridade ela fundamente isso, a eficácia será desde a assinatura e isso não desobriga a autoridade a publicar o inteiro teor no site oficial do PNCP. Legal. Vamos lá então, venham comigo. Outro ponto importante. Vamos colocar aqui, gente, ó. Ponto de número 4, mais uma característica do contrato administrativo. Instrumento contratual. Um instrumento contratual é obrigatório. Gente, o que é um instrumento contratual que, em regra, é obrigatório? Em regra, é obrigatório. É aquele documento rígido, solene. Gente, aquele documento rígido, solene, com várias cláusulas, com várias
com várias laudas. Em regra, esse documento rígido, solene, com várias cláusulas, com várias laudas, ele é, gente, obrigatório, tá? Só que tem exceções que ele pode ser o quê? Substituído por documentos muito mais simples. Então, por exemplo, ó, ele pode ser substituído por uma autorização de compra, por uma nota de empenho, por exemplo. Existem documentos muito mais simples se comparados ao instrumento contratual. Em algumas situações, a lei autoriza a substituição desse instrumento contratual por documentos mais simples. Exemplos, eu repito, autorização de compra, mas o que, gente? Nota de empenho, uma ordem de serviço, dentre outros exemplos. E quando, professor? E quando que a lei autoriza a substituição do instrumento contratual por documentos mais simples? Quando foi uma contratação direta, sem licitação, por baixo valor. Lembram? Nós temos situações em que a administração pública ela pode contratar sem licitação em razão do valor. Então, quando for uma contratação sem licitação por baixo valor, o instrumento contratual ele é facultativo, podendo ser substituído por documentos mais simples. E também, gente, quando for uma compra com entrega imediata, também admite-se lá a substituição do instrumento contratual por documentos mais simples. Então, um contrato sem licitação, por baixo valor, contratação direta, ele é facultativo o instrumento contratual. Ou se for uma compra para entrega imediata, nesse caso também, o instrumento contratual ele é facultativo. Muito bem. Vamos lá então, gente, mais uma característica. Professor, o que é uma compra com entrega imediata? A gente compra com entrega imediata até 30 dias. Tá? Aquela compra onde a entrega estará em até 30 dias, a lei entende que a entrega é imediata nesse caso, e nesse caso o instrumento contratual ele é facultativo. Muito bem, vamos lá, gente, ó, mais uma característica do contrato administrativo. Vamos colocar aqui, ó. A administração pública, em cada caso, ela poderá exigir garantias. Do contratado. Lá no artigo 96. A exigência não é obrigatória, a administração pública poderá exigi-la, é um ato discricionário. Que garantias? Caução em dinheiro, ou a administração pública ela pode exigir, gente, seguro, garantia, ou até mesmo a fiança bancária ou títulos da dívida pública. Então, quais são as garantias exigíveis do contratado? Caução em dinheiro, seguro-garantia, fiança bancária ou títulos da dívida pública. Vamos lá, gente, ó, percentuais da garantia. 5% até, né? Então, o percentual da garantia até 5%, quando envolver o quê? Obras, serviços, vou abreviar, tá? Serviços ou fornecimentos. Então, o percentual da garantia com base no objeto contratual até 5%. Se forem obras, serviços ou fornecimentos. Aí detalhe, tá, gente? A lei fala o seguinte, que isso aqui pode variar até 10% do valor do objeto contratual, a depender da complexidade técnica ou dos riscos envolvidos. Então, nesses casos, obras, serviços e fornecimento, garantia até 5% com base no valor do contrato. Agora, a depender da complexidade técnica ou dos riscos envolvidos, isso pode subir para até 10%, tá, gente? E se porventura, gente, for um contrato de grande vulto, vou colocar aqui, ó, daí vai ser até 30% a garantia, tá, gente? Então, se for aqui um contrato de grande vulto, o que é grande vulto, professor? Aquilo que supera 200 milhões, tá? Então, se for um contrato de grande vulto, aquilo que supere 200 milhões, garantia até 30% e, nesse caso, será o seguro-garantia. Acima de 200 milhões o contrato é grande vulto, garantia até 30% e será, nesse caso, o seguro-garantia. Entendi. Professor, salvo nesse caso que será o seguro-garantia, quem é que escolhe a garantia que prestará? Gente, quem escolhe a garantia que prestará é o contratado, tá? E não a administração contratante. Legal. Vamos lá, gente, mais uma característica aqui, ó. Contrato administrativo, eles são bilaterais.
que é um contrato bilateral, que é o caso aqui? Obrigações mútuas. Obrigação tanto para a administração quanto para o contratado. Então, obrigação da administração pública pagá-lo. Contratado, preste o serviço nos termos do contrato. São bilaterais de obrigações mútuas. Mais uma característica, ó, eles são onerosos. O que é um contrato oneroso? É aquele que tem benefícios mútuos. Benefício para a administração, a ponte que você reformará e o seu benefício, o valor que a administração pública pagará a você. São onerosos, benefícios mútuos. Vamos lá, gente, ó. Oitava característica de um contrato administrativo. Eles são contratos de adesão. Ou seja, o monopólio da confecção do instrumento contratual pertence à administração pública. Gente, o monopólio da confecção das cláusulas do instrumento contratual é da administração pública. Você ou concorda ou concorda. Você não pode propor acréscimos, não pode propor supressões e nem alterações. Legal. Vamos lá, nona característica dos contratos administrativos. Nona característica. São contratos pessoais. Pessoais. Intuito persona. Ou seja, em regra, é proibida a subcontratação. São contratos pessoais e, em regra, é proibida a subcontratação. Por que em regra? Se forem partes acessórias do contrato e desde que haja previsão no contrato, admite-se a subcontratação. Em regra, são pessoais, é proibida a subcontratação. Nesta exceção, ou seja, partes acessórias e desde que haja autorização no contrato, admite-se de forma excepcional a subcontratação. Legal. Vamos lá, galera. Décima característica. Décima característica, os contratos administrativos terão prazo certo. Em regra, terão o prazo certo. Em regra, porque hoje a lei admite o contrato com prazo indeterminado. Depois vejam o artigo 105. Gente, cuidado porque hoje o que a lei estabelece? Que o prazo de duração do contrato, ele será previsto onde? A duração dele, gente, no edital, tá? É o edital que preverá a duração do contrato. O legislador não trouxe mais prazo mínimo, o prazo máximo de duração. Legal? Então, o edital é que vai estabelecer o prazo de duração do contrato. O que a lei estabelece, gente? Que no momento da contratação e a cada ano, deve-se o que? Verificar, gente, se há disponibilidade orçamentária para aquele contrato e se for um contrato que dure mais que um ano, se há previsão do plano plurianual para aquela despesa. Calma então, professor. Qual que é a regra? Contrato administrativo, duração determinada. Duração prevista onde no edital. Legal. E o que a lei estabelece? Que para que haja um planejamento, no momento da contratação e anualmente, é fundamental que se verifique o quê? Se há recurso para aquela despesa e se for um contrato que dure mais que um ano, é fundamental que se verifique se há previsão daquilo no plano plurianual. O que é o plano plurianual? É uma lei orçamentária que dura 4 anos, que prevê as metas orçamentárias para os próximos 4 anos. Legal? Muito bem. Gente, só algumas observações importantes. O que a lei estabelece? Se forem serviços contínuos, vou colocar aqui, Então a lei, a princípio, ela não estabelece um prazo máximo. Só que para algumas contratações a lei prevê sim um prazo máximo. Então, serviços contínuos, aqueles que não param nunca, a lei prevê que o prazo máximo até 5 anos. Serviços contínuos, gente, não param nunca. Quanto mais longo o contrato, mais barato fica, até 5 anos. Por exemplo, jardinagem, por exemplo, limpeza, segurança patrimonial. Legal, gente, Tem algumas dispensas, vou colocar aqui, gente, algumas dispensas de licitação, eu vou colocar aqui, gente, artigo 75, inciso 4, a linha F e G, inciso 5º, inciso 6º, inciso 11 e inciso 16. Gente, nesses contratos aqui, onde a licitação é dispensável, admite-se o contrato até 10 anos, tá? Então depois vejam lá, nestas dispensas que eu informei aqui, gente, duração do contrato até 10 anos. Beleza? Muito bem. Outra observação importante, gente,
Contrato que gere receita, contratos que gerem receita ou economia, contratos que gerem receita ou economia para a administração pública, gente, duração ela varia de 10 até 10 ou 30 anos, tá? Então o que a lei estabelece, ó? Se for um contrato que gere receita para o Estado ou que gere economia para o Estado, ele pode variar de 10 até 30 anos. Por exemplo, gente, um contrato de concessão de uso de bem público, onde o indivíduo que utiliza o bem público, ele paga lá uma contraprestação anual ao Estado, gera receita ao Estado, a depender do caso, aquilo pode variar de até 10 ou até 30 anos. Legal? Muito bem. E por fim aqui, gente, isso aqui é importantíssimo, vou colocar aqui, tá uma observação aqui, gente, observação. Prazo indeterminado, uma novidade aqui da lei, gente, ó. Prazo indeterminado. A gente tem uma situação que o legislador, ele autorizou o quê? Um contrato com prazo indeterminado. Artigo 109. Quando, gente? Quando a administração pública for usuária daquele serviço público prestado em regime de monopólio. Se a administração pública for usuária daquele serviço público prestado em regime de monopólio e desde que haja previsão orçamentária, admite-se um contrato com duração indeterminada, por exemplo, energia elétrica, ok? Muito bem. Vamos lá, gente, ó. E por fim, eu destaco aqui, gente, ó, a 11ª característica dos contratos administrativos, talvez a mais importante. A presença de cláusulas exorbitantes. A presença de cláusulas exorbitantes. Gente, venham comigo aqui, ó. O que é uma cláusula exorbitante? São aquelas cláusulas que conferem privilégios à administração pública. E por que esse nome, exorbitantes? Porque elas exorbitam, saem da órbita do direito privado, onde não seriam aceitas entre particulares, e adentram em que órbita? Na órbita do direito administrativo, conferindo vantagens à administração pública, já que a administração pública representa o interesse público. Alguns exemplos. Vamos lá, gente, ó. Tá aqui um exemplo 1 de cláusula exorbitante. Rescisão unilateral. Gente, ó. Desde que a administração pública cumpra os mandamentos legais, ela pode rescindir o contrato administrativo sem a sua concordância. A administração pública pode, consoante o artigo 138, inciso 1 da lei, gente, rescindir o contrato administrativo independentemente da sua concordância. Ela não está obrigada a ficar atrelada a nenhum contrato. Legal? Lógico, é fundamental que ela cumpra alguns requisitos, por exemplo, indenizá-lo, você contratado, pelos danos emergentes. Tudo aquilo que você investiu e não amortizou. Nesse caso aqui, de rescisão unilateral, ela não vai indenizá-lo pelos lucros cessantes, aquela expectativa de lucro se o contrato fosse até o final. Ela vai indenizá-lo pelos danos emergentes. Tudo aquilo que você investiu e ainda não recuperou. Legal? E outro exemplo aqui que eu cito, gente, ó, exemplo 2, aqui, gente, alteração unilateral. Desde que a administração pública obedeça os patamares legais, ela pode, gente, alterar algumas unilateral. Desde que a administração pública obedeça os limites legais, quando houver limites, ela pode alterar algumas cláusulas contratuais sem a sua concordância. Vejam lá, no artigo 124, inciso 1 da Lei 14.133. Gente, basicamente, ela pode alterar sem a sua concordância, obedecendo alguns limites legais, as cláusulas de execução ou de serviço. Calma lá, ela altera sem a minha concordância, lógico, respeitando a limites legais, cláusulas de execução de serviço. O que seriam? Cláusulas que tratam de questões técnicas do projeto, do quantitativo. Agora, ela não altera sem a minha concordância, ou seja, não cabe uma alteração unilateral se forem cláusulas econômicas, financeiras ou monetárias.
Basicamente aquelas que traduzem o quê? Os direitos do contratado. Então, se a minha concordância ela não altera, por exemplo, o prazo para pagamento, a garantia prestada, o valor pago pelo serviço. Ok? Muito bem. É isso aí, gente. Ó, citei aqui 2 exemplos de cláusulas exorbitantes, sem contudo esgotá-las, mas aqui eu trouxe 2 exemplos, os 2 exemplos mais marcantes. Legal? Paro por aqui, ó. Beijo no coração, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.